O assunto é complexo hoje, mas eu estou fazendo um discernimento mais profundo daquilo que eu quero mostrar para as pessoas. Porque nada melhor do que a nossa experiência. Muitas vezes você pode até falar para mim assim, olha, a minha vida está muito difícil, minha experiência eu estou muito triste, melancólica, e a minha cruz está muito pesada. Não, nenhuma cruz é pesada. Tudo que nós vivemos aqui é para o nosso aprendizado. Então não existe certo e não existe errado. Isso é algo que precisa ser olhado. Por isso que as dinâmicas da vida são complexas. E cada um tem a sua cruz. Tem pessoas que falam, eu sofro demais. Tem a perna, tem os braços, uma boa família, um bom filho, uma boa esposa, mas não está no leito da morte. Então, enquanto você puder lutar, lembre-se que você é uma luz divina. Por isso que o assunto hoje é um assunto extremamente complexo. Por isso que às vezes eu gosto de passar para as pessoas que nos prestigiam, para que elas compreendam nada melhor na nossa vida do que as experiências que outros passam para nós. A necessidade de você sofrer nessa existência, não há necessidade nenhuma. Por isso que tudo que você vive é tua escolha. E as escolhas que determinam os resultados. Existe aquilo que a gente sente, aquilo que é, a gente que discerne. Porque tem um outro tema aqui que eu gostaria de falar também, que está relacionado às vezes ao abuso. Ou você está se sentindo abusada. Você, o homem, nesse relacionamento tóxico que você tem com a tua esposa, que faz todas as vontades dela, você se sente abusado ou você é abusado? Então, quando você vai ver algo, esse algo tem muitos pontos de vista, tem variáveis infinitas. Tem casos, até de um livro que eu li, e apareceu um caso específico na constelação, sobre abuso. Daí a mulher chegou aqui, Santos, meu filho tem uma depressão profunda, eu já levei ele fazer vários tratamentos, e ele teve um abuso na infância. Mas ele fica com quem abusou? Não, ele não lembra. Eu falei, como é que você vai ter um trauma daquilo que você não lembra? Então você fala assim, mas o trauma, né, foi tão forte que ele não lembra. Então ele não teria o motivo para ter o conflito do abuso, perfeito? Então o rapaz tinha 20 anos, ele já estava tomando todo tipo de ansiolítico, vários tipos. Um falou que tinha depressão, outro falou que tinha autismo, outro falou que ele tinha TDAH, outro falou que tinha bipolaridade e foram colocando qualidades psicopáticas desse rapaz. Daí eu falei para a menina, sinto muito, mas ele vai ficar bem. Daí eu falei, mas ele não tem nada disso. O que ele tem é um trauma de memórias associativas com o sistema dele, com a família dele. Lembre-se que na Bíblia, lá em Mateus 10:36, eu repito toda vez, os inimigos do passado vão nascer dentro da nossa casa. Na nossa casa é o ambiente certo para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então você vai fazer certo e errado? Não está certo nem errado. É teu aprendizado. É a sua cruz, é a sua vida. Por que normalmente, às vezes, teve um caso específico aqui, eu vou falar da gravidez, eu vou falar desse caso específico aqui. E desse rapaz que tinha 21 anos de idade, ele não namorava. E isso está relacionado também às mulheres. Não namorava. Então tá, vamos lá, queria o campo. Daí vamos ver o que aconteceu no campo. Vamos ver as memórias envolvidas nesses traumas. Daí aconteceu, quando eu montei o campo, apareceu que numa vida, em função de um relacionamento com mulher, ele foi assassinado. Na memória celular dele, está escrito lá, se eu me envolver com mulher, eu vou ser assassinado de novo. Então ele tinha trauma de qualquer coisa que estava relacionada à reprodução, à sexualidade. Por isso que às vezes existem esses conflitos internos que a gente não compreende. Tudo que você possa imaginar nas terapias, vidas recorrentes tem solução. Tudo. Fomos no campo causal, esse rapaz foi assassinado. E qual o conflito que ele tinha em casa? Conflito com o pai.
Quem matou ele na vida passada? Esse homem que é o pai dele. Quem que é a mãe dele? Daquela vida? Era a amante dele. Como houve um conflito, uma diversidade, mas esse homem não era o marido daquela mulher. Só vai voltar a ser marido se numa vida você matou alguém, tá? E matou aquela pessoa e vai embora. Então essa mulher que você matou pode ser tua filha ou pode ser a tua esposa. Por isso que muitas vezes os relacionamentos são complexos. Agora, você é obrigado a ficar num casamento tóxico, mas tóxico é para mulher ou para homem? Porque tem casos, às vezes, que chega aqui, o casal, daí a mulher fala assim, não, estou com um casamento tóxico com meu marido, não, a gente está vivendo 2 anos como amigos, e um respeita demais o outro. Daí eu penso o seguinte, se você casou, você tem que fazer sexo todo dia? Tem que procurar a fêmea todo dia? Você está com aquela mulher e você está com aquele homem em função de um karma do passado. Esse vídeo foi feito com microscópio especial. As imagens mostram o momento em que o esperma penetra no óvulo, formando a primeira célula completa, o zigoto, que dá origem à vida. Nesse brilho se manifesta o racional. Essa chispa divina da essência humana, é a essência para essa nova vida. E a vida começa na concepção. Nos animais irracionais, esse processo não acontece, porque um é só cópia do outro. E nós somos um cópia do outro, mas com uma divindade interna, que é o nosso eu interno. Por isso que o ser humano não morre. Você sempre vai nascer no sistema onde você tem conflito. Daquele rapaz, que foi, isso faz 2 anos e meio, até agora, faz uns 6 meses atrás, ele trouxe a namorada dele aqui, que marcaram o casamento. Até então ele não tinha relacionamento com ninguém. Fiz uma situação, achamos o conflito dele, apagamos do genoma. Porque como você é cópia de você, biologicamente, mas no teu eu interno existe uma chama divina, que é o teu espírito, que se manifesta aqui para viver aquela experiência da vida passada. Por isso que normalmente os filhos são os amores da mãe e as filhas são os amores do pai. E a tua esposa é teu inimigo do passado. Por essa razão vocês estão juntos. Por isso que muitas vezes você tem ciúmes aos extremos, porque lá atrás você não conseguiu viver aquele grande amor. Homem e mulher, os dois, daí se unem aqui na frente para ressignificar, para seguir mais leve. Tudo para seguir mais leve. Então você vai falar assim para mim, mas então quer dizer que a gente nasceu nessa vida para sofrer? Não, você não nasceu para sofrer. Você nasceu aqui para pagar suas contas, só isso. Agora, se você compreender que a tua vida é a tua cruz, você carregando a tua vida com amor, a tua cruz fica leve. Então, carregando a cruz com amor, a vida fica mais leve. Então, um necessariamente depende do outro. Daquele casal que veio aqui, do rapaz foi resolvido, extremo como causal, ele foi assassinado em função do relacionamento, não teve nada de abuso nessa vida. Depois eu vou contar outra historinha para vocês. Daí esse casal chegou aqui, não, mas não entendo que é minha esposa, a gente não se dá bem, etc, tal, ela não se entende comigo. Daí eu falei, o que você está pensando? Daí ela falou assim, eu estou pensando em separar dele. Para mim já está decidido, vou separar. Eu falei, tá bom. E você? Ele falou, não quero separar, para mim não é interessante. Então eu falei, então vamos colocar um de frente para o outro. Coloquei os dois de pé, um de frente para o outro. Daí eu falei, fala para ele o que você quer falar. Ah, Beltrano, nosso relacionamento foi bom, mas já não dá mais, porque para mim está difícil, eu esperava mais de você, talvez você também esperasse mais de mim, e eu quero seguir minha nova história, etc. Tem problema? Não tem problema nenhum. O que você quer falar para ela? Ah, não sei. Então eu vou ler para ela assim, então eu vou falar algumas coisas para você, que você vai falar para ela. Se você achar que não representa aquilo que você tem que falar, você não fala. Então fala para ela assim, você é uma mulher muito especial na minha vida. Eu escolhi você para ser a mãe dos meus filhos. E nós temos 3 filhos maravilhosos. Uma família fantástica e divina. Daí ele pegou, é isso que eu tenho que falar. Falou para ela. Daí eu falei, e tem mais uma coisa.
Se você se separa de mim, não tem problema nenhum. Nossos filhos, hoje, tem o meu gameta e o seu gameta. E nós dois vivemos nos filhos. Então, um homem e uma mulher separa. Nos filhos, nós não vamos nos separar nunca mais. Ah, perfeito, perfeito. Mas, se você quiser se separar, para mim não tem problema nenhum. Já faz mais ou menos uns 3, 4 anos que eu não aguento mais você. Você é de engolir um abacaxi atravessado todo dia. Você fala alto, você grita, não tem harmonia interna, não tem controle interno das emoções. E eu estou suportando o relacionamento por causa dos filhos e da família, que é bonita. Mas você não se suporta e que não quer me suportar. Aceito todas as escolhas. Então as escolhas vão determinar os resultados. Ela ficou olhando para ele, mas você nunca me falou isso. Como é que eu vou falar? Você surta o dia inteiro, rateia o dia inteiro, briga o dia inteiro. E fui criando a dinâmica. Resumindo, esse dia fui lá num evento, estavam os dois abraçadinhos lá, não se separaram. Então o que acontece? Você vai separar por quê? Coloca gente que faz caca não separar. E separação é tiro no pé. De resolver. Vamos resolver um outro conflito aqui? Um conflito, por exemplo, veio uma senhora, uma menina, né? Senhora, tinha problema de libido. Perfeito. Quantas mulheres não têm esse problema da libido? Medo de se entregar ao relacionamento. Medo, né, do sexo. Medo de sentir prazer. Medo de viver aquelas adversidades do passado. Já vamos chegar nas gravidezes depois, que eu quero explicar alguns detalhezinhos. Dessa menina, falei, o que aconteceu? Então, Sr. Santos, eu, quando era menina, tinha 9 para 10 anos, eu fui abusada. Falei, putz, que triste. Sinto muito por você. Não tem problema, eu já superei isso. Daí eu falei assim, quem foi esse criminoso, esse bandido, esse sem vergonha, esse canalha que abusou de você? Não, você não é tanto assim também. Mas eu falei, mas ele que acabou com a tua vida? Não, Sr. Santos, não. Era meu primo de 4 anos de idade. Tá escutando? Eu falei. Uma menina de 10 anos foi abusada de um garoto de 4 anos. Então, às vezes, querem ter aquela imagem que tem umas meninas beijando um repórter, um homem. Depois apareceu um homem só deu bibituca numa menina. O cara foi preso, foi o maior escarcel do mundo. Então vocês têm que entender que a gente tem que escolher um lado energético. A gente tem que sair desses conflitos de julgar tudo e a todos. Você vê hoje muitas experiências na internet, experimentos sociais. O repórter chega assim, o rapaz chega assim, você morreria pelo teu marido? Eu não, que morra ele. Daí pergunta para o homem, você morreria pela tua esposa? Morreria. Porque ela é muito importante para a nossa família cuidar bem dos nossos filhos. Homens também são importantes, mulheres. Homens, as mulheres também são importantes. Enquanto tiverem essa diferença, as mulheres querem ser lindas, maravilhosas. Mas se você falar que ela é linda, maravilhosa, você vai sofrer um sério processo. Uma séria discriminação. Vai ser humilhado, vai ser vilipendiado. E daí quando acontece todas essas adversidades, é complicado. É como conversar de religião com uma pessoa que é fervorosa na fé. Vai dar tiro no pé. Jesus, eu sou. Então onde está Deus? Eu sou dentro de você. Você não vai encontrar nada fora de você. Você é o fruto de um homem ou de uma mulher. Você está no mundo do karma. E o mundo do karma faz nós viver essas adversidades. Daí essa mulher, quando criou o campo, e quem abusou dela? Um garotinho. Na época era primo dela até hoje no caso, né? E você fala que é o teu primo? Não dou muita bola para ele. Como é que é ele? Então ela contou a história. Numa vida, eles tinham um relacionamento. Na 4ª vida passada dela. Lembra que nós somos acúmulo das memórias associativas das nossas vidas passadas. Até eu estou terminando um vídeo que eu vou explicar certinho como é que funciona a reencarnação. Para você entender que você é um campo energético. Vocês já foram em cemitério, em velório? Tem uma pessoa lá morta, não tem morta? Morta. Aquela é a pessoa? Não. Ela é um personagem porque aquela chispa divina dela foi embora. Como ela entra na gravidez, ela vai embora.
Então, no primeiro segundo de vida, já tem uma vida. Daí falam em aborto, de 2 semanas, 3 semanas, já é vida. Agora, tem pessoas que fizeram aborto, fizeram. Tá certo ou errado? Você não sabe, você não pode falar. Teve pessoas que chegaram aqui, profundamente magoadas, tristes. Eu estou com idade Y e eu realmente estou numa situação extremamente delicada. Eu, no passado, eu fiz 2 abortos e hoje tenho uma compaixão, uma tristeza e rezo todo dia para ver se Deus me perdoa. Falei, pode parar de rezar. Pode parar. Você tem uma consciência interna, o raciocínio. O raciocínio está em você para você se monitorar você. Quando Jesus Cristo falou, os apóstolos falaram, Senhor, onde está o Criador, onde está Deus? Deus está dentro de vós. Eu sou. Jesus, Jesui, eu sou, que é em francês, Jesui, eu sou em francês, Jesus. Então todos nós somos a nossa própria divindade. Agora, se você faz um monte de diversidade, você está tendo a experiência agora, de compreender que agora é o momento de pagar a conta, paga a conta com amorosidade, paga a conta com muito carinho, porque é a chance agora de você seguir mais leve e parar de nadar contra a correnteza, aceitar a vida com doçura. Agora, é fácil compreender, no momento meio das turbulências, aceitar a vida com amor? É difícil. Mas só assim, o teu eu interno, o teu Deus interno vai ter compaixão de vós. Então nós somos responsáveis sempre por nós mesmos. Como fala na Bíblia, tudo que plantares, necessariamente haverá de ceifar. Essa é a nossa história. Ninguém vai querer para ser triste ou alegre. Como se alguém que tivesse fortuna seria alegre. Quando uma pessoa ri demais, pega os ensinamentos de Confúcio. Pessoas que riem demais é insana. Pessoas que riem pouco é insonsa. E que não ri nada é sábio. Agora, nós somos normais? Ninguém é normal. Todos nós temos um pouquinho de autismo, de esquizofrenia, de psicopatia. Todos nós temos um defeito. Porque nossa consciência, ela chega no máximo 12%. A maioria da população é 8%. Então a gente só vive as memórias do passado. Por isso que você não pode pensar no futuro. O futuro não existe. O que existe aqui, agora. E o passado também não existe mais. Então se você pensar no passado, você vai ter o quê? Depressão. Se você pensar no futuro, você vai ter o quê? Ansiedade. Viva no aqui e viva no agora. E assim, você sai espontaneamente das suas dores. Tenha certeza. Essa menina, por exemplo, que veio aqui e falou que tinha feito 2 abortos, e depois ela casou depois de 6 anos e teve 2 filhos. Quem que são esses filhos que nasceram? Um tinha alergia, outro tinha dor no corpo, porque um foi abortado com fórceps. Cabecinha, bracinho, foi abortado. Dura a realidade. E a outra foi tomado o remédio. Nasceu depois aqui com alergia. Não tomou tirando do corpo, alergia. Aí veio fazer terapia, o que aconteceu com ela? Achamos o campo causal. Por que ela abortou? Ela ressignificou essa memória, apaga essa memória do genoma dela, ela desenvolve a consciência e começa a ser mestre dela mesma e para de se julgar. Nossa vida, ela é eterna. E nós vamos ficar voltando à matéria até nós compreendermos. Não julgue ninguém sem antes ir lá e vestir a roupa da pessoa. Não gosto de Y pessoa. O problema é seu. Ela gosta de você, o problema é dela. É cada um com o seu problema. Quando você começar a compreender que só você vence a tua história, então todos os conflitos se podem resolver. E essa menina, então, quando ela abortou, um com fórceps, outro com um remédio. Então uma criança nasceu como? Nasceu com a memória. E essa pessoa que foi desmontada, ela sonha que estava caindo no vaso. Sangue. E a outra, como aconteceu, se sentia no meio de um veneno. Então a gente sempre traz
Graças ao nosso bom Pai, que a gente nasce com o véu do esquecimento. Imagina se a gente fosse lembrar de todas as barbaridades que fizeram conosco, ou no mundo muito antigo, que a gente fez com as pessoas. Você está aqui agora e tem a oportunidade, nesse momento que o universo se encontra, nessa transição planetária profunda. Existe a transição, que é o campo energético. Existe a hecatombe, que é a catástrofe. E tudo isso já está acontecendo ao nosso redor. Por isso que hoje eu vejo que eu recebo algumas informações que eu passo para vocês que eu não tinha conhecimento. Daí eu escuto minha palestra, acho muito interessante. Olha, da onde esse cara tirou esse conhecimento? Porque às vezes a gente se torna, qualquer pessoa de vocês se torna também, uma pessoa que tem que passar ensinamentos para frente, para as pessoas saírem desses conflitos delas amargos do passado. Por isso que cada dor nossa é um pensamento. Mas que a menina falou uma pergunta muito bacana aqui. Você tem dor na lombar e no cóccix. O cóccix está ligado a crenças e convicções. Aí naquele período da história, lá atrás, aonde quando uma mulher ficava grávida, por exemplo, lembre-se que nós só geramos conflitos em nós em função das memórias associativas das nossas crenças. Vamos dizer que eu e vocês estamos numa guerra, vocês são os russos, eu sou americano, e vocês vão lá e me matam. Gera trauma? É um trauma de país, mas não gera um trauma humano. Por que não gera um karma? Aliás, um karma. Porque era eu ou era você. Era a ignorância dos bípedes mamíferos brigando pelo direito de algo que eles não levam daqui e nem buscam em lugar nenhum. Então, por isso que algumas coisas não criam trauma. Agora, quando cria o nosso trauma, está exatamente no nosso sistema familiar. Tio, tia, marido, esposa, filho, pai, mãe, avô, bisavô. Os inimigos do passado, em média, como fala lá nos escritos dos mais, é uma coisa muito bacana que fala que nós temos que reencarnar no mesmo sistema familiar, em média 200 vezes, até vencer todas as adversidades do passado, num período de 25 mil anos. Boa noite, engenheiro, meu AVC, me deu o AVC do lado esquerdo e meu rosto está fazendo... Olha, minha querida amiga, tá? É um conflito de desvalorização, lado esquerdo. Então, o que eu faria? Eu faria uma terapia, se fosse você, para eliminar esse conflito, porque tem que fazer uma meditação muito profunda, muito bacana. Você ressignifica, porque o teu caso, que está falando do AVC, não foi o único caso que já aconteceu aqui. A pessoa chega aqui, um lado paralisado, não mexe, a gente faz a terapia e a pessoa fica normal novamente. É um assunto complexo, porque eu estava falando de dor, né? Você falou agora de um AVC. Porque o AVC entra em relação à cabeça e está relacionado a assassinato, a tristeza e angústia, medo. Principalmente, você falou que do lado esquerdo. Então, o que acontece? Você já estava com problema de libido, já tinha problema de relacionamento, às vezes conflitos internos profundos, não se sentia boa ou suficiente e inverteu a polaridade. Carregou demais a polaridade do lado direito e deu o AVC do lado esquerdo. Isso é muito interessante, tem que explicar sobre polaridade, que é um outro tema muito bacana. Tá? Por isso que às vezes as pessoas têm infarto do miocárdio, AVC ou trombose. Teve uma menina veio aqui, teve trombose e não conseguia andar. Foi embora andando, sem dor nas pernas, sem nada. Então todo conflito dá para resolver? Sim, dá para resolver. Não é só um conflito, que nem o caso daquela menina que veio aqui, que eu estava falando agora, até nem completei o assunto, que ela veio aqui, tinha conflito com os dois filhos, que no caso, quando ela era menina, de 17, 18 anos, teve uma gravidez, duas gravidezes inesperadas, ficou traumatizada, abortou aquelas crianças, uma com fórceps e outra com remédio. Ela curou ela da depressão, curou os dois filhos da alergia e da dor do corpo, desapareceu a dor espontaneamente, e acontece, começar uma nova jornada. Pare de colocar limitação na sua consciência, como essa menina que estava me falando aqui agora, que tinha dor no cóccix e na lombar. Cóccix está ligado à desvalorização. Então ela me deu só uma chave. Então eu já posso falar o que ela tem. Problema da libido, vai dar na lombar, tem um relacionamento conflituoso, você se sente abusada, não está em paz com ela mesma no relacionamento. Tem que ver ela.
Por isso que a Bíblia fala, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e você não vai ser afetado. Por isso que às vezes, nós temos que despertar a nossa consciência para pequenas palavras, não nos machucar tanto. Tem palavras que falam, ela entra na nossa frequência, entra no ouvido, como se fosse uma faca na alma. Agora é o momento de despertar a consciência. Quanto menos você falar, mais você vai aprender. Por isso que nunca discuta com pessoas que bebem demais. Nunca discuta com pessoas que têm surto. Essas pessoas são fora da consciência natural delas. Vai ser difícil você compreender isso. Então compreenda que tudo tem solução? Sim, tudo tem solução. Então quando você está num conflito, qual é a melhor forma de eliminar o conflito? Entender que aquilo que tem que ser, você tem que superar em você. Tudo que você não gosta dos outros é aquilo que você tem que olhar em você. Então você tem que superar em você sempre você mesmo, não com os outros. Outro não existe só você. Então o outro é um instrumento para a tua evolução. Como você é um instrumento da evolução da pessoa. Então, serenidade e tranquilidade. Eu tenho insônia à noite, não dorme à noite. E de dia, o tempo inteiro sonolenta. Daí eu pedi para ela bem assim, você tem problema no intestino? Sim, tem problema no intestino. Então você também tem dor na lombar? Sim, tem dor na lombar. E está ligado a abuso. Normalmente, essa pessoa vai ter uma barriguinha um pouquinho mais gordinha, vai ter uma cinturinha um pouquinho mais ronda, não gosta de ser fêmea, porque se ela for fêmea, na memória associativa dela, eu vou viver aquela memória que eu vivi na vida passada. Então nós somos frutos sempre nessa existência, estamos aqui para pagar as contas das vidas passadas. Então pare esse povo, fala, mas eu não acredito em reencarnação. Se você não acredita, o problema é seu. Não vai convencer as pessoas que não existe, que você não sabe da existência. Quando você começar a despertar a tua consciência, você começa a lembrar das tuas vidas passadas. Então, se você não lembra da tua vida passada, você está no aqui agora e fez muita caca. Mas muita caca lá. Então, você deve sempre, em média, nós somos a reencarnação dos nossos bisavós ou trisavós. E num caso específico de Curitiba, que eu fiz uma constelação muito bacana com uma família lá, a mulher ligou para mim, uma senhora, ligou para mim, olha, seu Sérgio, é o seguinte, eu estou aqui em Curitiba, fiz várias terapias para o meu filho, e o meu filho hoje tem 12 anos, e ele tem uma dor de cabeça que levei todos os profissionais da área, nenhum conseguiu resolver. E eu falei, não, fica tranquila, podemos fazer online. Daí marcamos, resumindo. Lá vem ela de Curitiba, veio ela, o marido, dois filhos, uma menina e um piá. Daí eu falei, o que você vai fazer? Então, já que tem um horário vago à tarde, então eu queria fazer a minha e fazer do meu filho. Então tá bom. E esse piá esse garoto tinha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu falo para qualquer pessoa que tá vendo essa live, eu falo assim, olha, você é Beltrano e você vai ficar rico. Você vai acreditar? Não é assim que funciona. Não é assim. Então você só consegue resolver o conflito quando achar o conflito. Montei o campo, daí fui pedindo para a mulher o que aconteceu na família, etc e tal. Daí ela falou, 18 anos atrás, o Sérgio teve uma catástrofe na minha família. O meu irmão, eu tinha na época 14, 15 anos, o meu irmão tinha 26, 27 anos, isso há 18 anos atrás, estava no 3º ano de medicina, e ele foi acusado de uma situação extremamente delicada, e ele levou 6 tiros na cabeça. Montamos o campo. E o piazinho sentado ali, o garoto sentado. Foi fazer o campo. Daí que eu coloquei 6 pessoas ali. Daí eu falei para ele, quem que você quer abraçar? Eu quero abraçar aquele rapaz lá. Daí ele abraçou o rapaz. Daí eu falei assim, como é que tá a tua doença? Não, continua doendo. Troca esses dois de lugar. Trocaram de lugar. Daí ele olhou para mim, o que aconteceu? Tá passando minha dor de cabeça. Então troca o lugar de novo. Então tá bom. Pega na mão dele e vai falar o seguinte para ele. Fala o que eu vou falar. Fala assim, o nosso Criador, o nosso Pai Universal, que tudo pode, não perde nenhum de seus filhos. Nós não sabíamos a vida da precedência.
com o que nós somos na vida passada. Eu jamais poderia pensar que um dia você estaria em mim. E agora, por essa memória, essa injustiça que você viveu no passado, agora você pode descansar em paz. Porque agora em mim, essa luz divina, essa chispa divina, esse Spark Soul em mim você vive. Daí a mãe começou a chorar, daí a mãe começou a chorar, da criança, e a mãe do rapaz que morreu começou a chorar. O que aconteceu? Eu sempre falei para minha filha que o irmão dela era o filho dela. Ele morreu há 18 anos atrás. O Piá estava com 12 anos. 6 anos depois nasceu de novo no mesmo lar. Então Deus não perde nenhum dos seus filhos. Não perde. Como em Cascavel teve uma catástrofe esses dias, de um garoto, muito novinho, foi atropelado. Morreu. Mas ele vai voltar. Se você compreender que não existe morte, não existe vida, você vai compreender que você é um ser eterno. Como se alguém soubesse que ia morrer. Como se alguém soubesse que ia nascer. Então, quando você nasce numa base sistêmica, naquela base é a oportunidade que você tem de vencer as suas vicissitudes. Sair das suas dores internas. Agora, muitas vezes, tem outro conflito bem bacana, aquela mulher, aquele caso daquela mulher que não consegue ficar grávida. Olha, é um assunto delicado, tem as suas variantes. O homem talvez não tenha o número de espermas, né, o suficiente para engravidar, fecundar aquele óvulo. Teve um caso aqui, que a menina fez aqui ela fez 3 germinações in vitro. E fecundou mais ou menos, fecundou 3, outra fecundou 4, outra fecundou mais 2, umas coisas assim. Eu não lembro certinho, mas teve vários filhos. E ela não conseguia ficar grávida. Colocava no útero, não segurava. Só que quando a gente foi fazer o movimento, antes dela fazer a germinação, ela já teve 6 filhos e não segurava. Porque quem determina quem vai nascer é a mulher. E quem determina o sexo é o homem. Então o que acontece? Ela não podia ter filhos. O que essa mulher tinha? Dor no cóccix, lombar, infecção urinária, problema da libido. Estilo assim, se eu ficar grávida, na memória celular dela, do genoma, da chispa divina que se manifestou nela nessa existência, está escrito lá assim, se você ficar grávida, você vai ser assassinada de novo. O que ela tinha? Depressão. Fizemos a terapia dela, 2 horas e meia, 3 horas de terapia. Achamos todos os conflitos. Agora, a minha filha foi doula dessa menina, que é parteira, da neném dela que nasceu nessa diversidade. E quando nós colocamos os filhos em ordem, ela tinha tido 12 filhos antes de ter essa criança. E ela precisa incluir esses filhos. Porque aquela chispa divina que está para se manifestar naquele corpo, na hora que fecunda o zigoto, o esperma e o óvulo, que é os gametas masculino e feminino, fecunda, e não tem a chama divina, aquele gameta anda até o útero e desce com menstruação. Então, é o momento de nós compreendermos que nós somos eternos. Todos os conflitos, imagináveis, inimagináveis, podem ser solucionados. Então, se você não consegue ter filhos, fez todos os artifícios da ciência, lembra que quem manda em você é um espírito. E o teu corpo fica no cemitério. A luz divina que se manifesta para se manifestar em você, essa energia é eterna. Por isso que muitas vezes é complexo, de variantes infinitas. Então todas as mulheres, homens que têm dor na lombar, têm problema de relacionamento. Você tem no cóccix, intestino, tem problemas seríssimos de depressão, de abandono. Qualquer coisa que falam para essas pessoas vão se sentir desvalorizadas. Eu tenho algumas meditações no meu Facebook e até no Instagram, até no YouTube, que eu explico, você faz a meditação e todas as pessoas que foram lá fizeram as meditações e elas se curaram espontaneamente. Então você faz a tua escolha. Tem pessoas que falam, mas eu tenho muito medo de constelação, muito medo de terapia. Mas você vai lá, faz uma regressão, vai regredir naquela existência onde você era ignorante, não tinha conhecimento nenhum,
E agora, que nós estamos no despertar da consciência, trazendo tudo para a luz da verdade, vai acessar aquela memória daquele ser ignorante do passado que era você mesmo. Por isso que não existe assediador. O assediador seu é sua ignorância do passado. Por isso que todo momento é o momento certo de sentir essas dores. E quando você vai fazer essa terapia vidas recorrentes, você tem que entrar no campo causal. Aquela criança que está pronta para vir, muitas vezes, ela vem e tem medo de ficar. Como tem, às vezes, não vou entrar em detalhes técnicos, eu vou entrar em detalhes daquilo que a gente faz aqui. Aquela criança, por exemplo, que às vezes está dormindo com o teu pai e a mãe, daí acontece, 2, 6 meses de vida ela morre. Daí fala, que foi sufocamento do pai e mãe. Não. Um espírito, ele é muito sutil para aguentar um corpo humano. Então aquela criança escolhe ir embora. Por isso tem que conversar com essa criança, doutrinar essa criança, falar com amor, com sabedoria. Assim ela desperta a consciência dela. Então ela fala assim, vou viver essa experiência. Porque se ela teve uma dor muito difícil na vida passada, ela também quer ir embora, não quer mais ficar para viver a experiência dela. Então tudo é nossas escolhas, tudo. Nossas escolhas que determinam os resultados das nossas vidas. Falei, tudo que plantar, necessariamente você haverá de ceifar. Então quando você quer ficar grávida, vamos entrar no campo causal. Vamos acessar aquela memória que está escondida dentro do teu genoma, dentro do teu eu interno. E sabendo agora, por mais que nós estamos numa condição até louvável nessa existência, essa transição que logo se aproxima, com todas as diversidades imagináveis e inimagináveis, você não entende porque existem alguns elementos da nossa justiça que vão perder o vínculo da existência. Imagine, você falou que ninguém morre. Não, ninguém perde o vínculo da existência. Mas a cultura racional, o universo de desencanto, do Jacinto Manuel Coelho, fala uma coisa bem bacana. Você não entende, às vezes, porque teu cachorrinho só falta falar com você. Você não entende muitas vezes, porque alguns animais têm uma percepção, uma conexão extremamente profunda. São consciências que nem esses seres nefastos, que fazem mal tudo e a todos, descem de classe para exatamente viver aquela experiência de dor como quadrúpede para ressignificar essa história. Porque tem pessoas que não têm mais nem condição de pagar esse karma delas nessa existência na Terra. Vão perder 90% dos seres humanos hoje que vivem na Terra, nessa transição que se aproxima, dessa nova era, 90% não encarna mais na Terra, não tem mais a sua recorrência na Terra. Vai para mundos involutivos. Mundo dos dinossauros, mas os dinossauros morreu há 60 bilhões de anos, 60 milhões de anos, né? Muito bem. Esses dias não acharam umas panelas numa mina de carvão de 350 milhões de anos atrás. Antes dos dinossauros já existia ser aqui. Então você é eterno, eu sou eterno. Eu quero viver minha experiência na Terra maravilhosamente bem, sem dor. Se você está sentindo alguma dor, ontem, até uma conversação de hoje de tarde, foi uma coisa muito bacana. Até a menina falou, o que a senhora atendeu? A família de mulher falou assim, olha, eu tenho dor nas pernas, dor no joelho. Eu quero saber, já fiz várias cirurgias, mas não curo. Então tá bom, vamos fazer a tua terapia. Vamos lá, achamos o conflito, carregava o sistema inteiro nas costas. Era uma mulher fácil de ser enganada, porque a gente estava em tudo e em todos. Vamos lá, 2 horas e 40 minutos de consolação recorrente. Parou a dor dela no joelho, parou a dor no tornozelo. Tornozelo está relacionado ao quê? Eu não vivi meu grande amor. Mas o seu grande amor hoje é seu filho. Por isso que tem pessoas que às vezes ficam insatisfeitas com elas mesmas, nas existências delas, né? Buscando algo fora que não existe. Hoje eu compreendo. Uma vez eu achei muito bacana o Feng Shui falar assim, você nunca vai ter um grande amor na sua vida, pelo que você viveu. E eu tenho meus grandes amores. Minha esposa, as minhas filhas, quero andar com a minha esposa, com outra menina, que também ela tem o karma dela. Ninguém veio aqui para brigar. Nós só viemos aqui para carregar a nossa cruz, vencer a nossa própria vicissitude para seguir mais leve. Então ninguém vive aqui hoje fora da sua natureza. Às vezes num sistema familiar, você chega lá, um irmão seu
ganha 10 milhões por mês. E você não ganha 5. Porque o karma dele não é o dinheiro, o karma de dinheiro é seu, por isso você não ganha. Então, o que você compreender para desbloquear o dinheiro, sempre está ligado ao feminino. O dinheiro está ligado ao feminino, mas é masculino que é o poder financeiro. Então, vamos dar um exemplo. Uma mulher aqui, numa vida passada, profunda, ela casa com um homem, porque foi pago dote. Esse homem era muito rico, pagou dote para ela, para os pais dela, para casar com ele. E naquela vida, ela teve vários filhos, vários netos, mas só que ela não era feliz com o amor da vida dela. Naquela época, ela deixou o grande amor da vida dela. E o grande amor da vida dela passada, naquela existência, hoje é o filho dela. E daí acontece, na memória dela, assim, se eu casar com um homem rico, eu vou sofrer de novo, não vou ter meu grande amor. Dela casa com um homem pobre, não que o pobre não possa ficar rico, e não que o rico não possa ficar pobre, você tem que colocar essa dinâmica para todo mundo compreender que não está certo nem rico nem pobre, cada um está no seu karma. Entendeu? Acontece dessa mulher, simplesmente fala assim, eu não quero casar com um homem rico, porque o homem rico faz as mulheres sofrerem. E daí acontece, todo homem que tem um poder financeiro, muitas vezes, ele procura uma mulher o quê? Que não tenha profissão, que seja bela, formosa, que possa fazer família. A mulher jamais se envolve com um cara se ele for quebrado. O homem já se envolve com a mulher se ela for quebrada. Porque o amor do homem é mais verdadeiro para criar família do que da mulher. Tanto que todas as pesquisas que saem, uma mulher não mora pelo homem, o homem mora pela mulher. Então os homens são importantes, são importantes. Nós somos importantes. Então valoriza o homem, valoriza seu pai, valorize também a sua mãe, que ela também tem a cruz dela. E se o teu pai e a sua mãe estão em conflito, o problema é do homem e da mulher, porque o pai e a mãe que estão em você tem que ter harmonia. Muitas vezes tem filhas que tomam a posição da mãe. Presta atenção bem no que eu vou falar agora. Chegou uma menina aqui e disse, seu Sérgio, o que aconteceu? Então, eu fiz o meu pai separar da minha mãe, porque eu peguei meu pai com outro. Mas eu falei, mas o problema é seu ou é do seu pai e da tua mãe? Você não sabe a vida que eles estão vivendo? Não, de jeito nenhum. Ele não admite traição. Tá bom, vamos montar o campo. Numa vida, o que acontece? O pai dela era o marido dela, da filha. E a mãe era amante. O que aconteceu nessa existência? Já que o meu marido me traiu, ele vou mandar ele embora de casa. Ele separou os dois. Os dois adoeceram, o homem e a mulher adoeceram, eles queriam ficar juntos, a filha não queria, porque na memória associativa dela, do passado, ele era o marido dela. Fizemos terapia, passou uns tempos, daí ele veio aqui, uns 8 meses depois, veio aqui, a filha, um homem. Falei, é meu pai. Ela falou assim, você mudou minha vida. Foi porque meu pai e minha mãe estão vivendo em harmonia agora perfeita, voltaram, e eu realmente troquei o pé pelas mãos. Homem, não troque o pé pelas mãos. Mulher, não troque os pés pelas mãos, pelo amor de Deus, o karma não é seu. Deus se pedir como é que era a vida daquela menina ali. Uma catástrofe no relacionamento. Ela estava vivendo uma memória do passado, porque todos os pais foram amor ou esposa da filha numa vida passada. Pela recorrência, pela divindade superior, que permite essa recorrência saudável, para trazer nós para essa base, para compreender. Que nem teve um caso, olha esse caso que eu vou contar, uma história muito bacana. O rapaz estava extremamente esquizofrênico, extremamente assim, fora da casinha, depressão, angústia. E cada vez que eles iam num churrasco, o pai dele pegava uma faca, ele saía correndo e se escondia. Se escondia. E todo mundo achava que esse garoto, ele tinha um problema muito sério de depressão ou era um esquizofrênico. O que aconteceu? Internaram esse rapaz numa clínica e quando o pai foi buscar o rapaz falou, eu não quero ir com esse homem, que é o pai dele. Daí a irmã dele fez uma terapia comigo e trouxe esse rapaz depois saiu de lá. O que aconteceu? Numa vida passada, esse rapaz
era casado com uma mulher, que é a mãe dele hoje. E essa mulher era amante do... O que aconteceu? Para ficarem esse homem e essa mulher junto, mataram esse garoto. Mas o que aconteceu? Esse homem teve que fugir para não ser preso. E esse homem, para ressignificar essa história, que o homem que ele matou, ele acolheu como vida, ele matou como faca na vida passada. Então, na memória associativa dele, ele tinha medo de faca. Não aconteceu? Colocou uma harmonia, colocou um rapaz representando o pai, ele representou o pai. Daí ele falou: pai, eu amo muito você. E eu não sabia que essa dor do passado estava nos ligando até hoje. Agora aqui nós temos a oportunidade de seguir mais leve. Por isso que muitas vezes a gente tem pânico de algumas coisas. Eu tinha um relacionamento, um passado distante, e cada vez que a menina ia fazer comida, alguma coisa, eu tinha medo de morrer queimado. Daí eu comecei a entender, depois de muito tempo, que em função do relacionamento que eu tive com aquela mulher, eu fui assassinado queimado. Fui colocado em fogueira. Então tudo que relacionava aquela mulher associava a memória associativa de fogo. Muitas vezes, aquela pessoa, às vezes que tem medo profundo, que é outro tema aqui que a gente está falando, medo. Medo normalmente afeta o fígado, está relacionado ao assassinato também. Nós sempre somos as memórias associativas das nossas vidas passadas. Por isso que a gente tem que entender aquilo que a gente sente, aquilo que é, e aquilo que a gente vê, e o que é que a gente compreende daquilo que a gente está vendo. Então, muitas vezes, a mesma coisa tem vários pontos de vista. Chega a menina aqui: ah, seu Sérgio, eu tive um conflito muito sério. Eu estou estudando no colégio, o professor me assedia. Como assedia? Aí ele coloca a mão no meu ombro. Tá, tentando não vejo assédio. Mas ele faz isso com todas as meninas, não, é só comigo. Então o karma dele é com ela. Ele não era tão belo para ser assediado também. Ele também não feio para poder ser assediada. Tem que cuidar para falar com as mulheres. Mulher, qualquer palavra que você fala errado, você, meu Deus, elas pulam no teu pescoço e te enforcam. Então o que acontece? Montamos o campo, etc. Tal. Aquele professor representava para ela uma dor que ela tinha que criar para ela. A menina já tinha 14, 15 anos e não estava ovulando ainda, não tinha menstruado. Então, quando ele acessou ela se bloqueia. Eu não posso menstruar, porque se menstruar, eu vou ter aquela memória associativa de ser mulher de novo e ser abusada de novo, como foi numa vida, na sexta vida dela passada. Por isso que nós temos 7 karmas de vidas acumuladas. Sempre nessa existência, nós temos que olhar para as outras 6 existências para seguir mais leve. E o mundo não vai mudar para fazer a sua ou a minha vontade. O mundo simplesmente existe para você pagar as tuas contas e pagar a tua cruz. Ninguém pode viver fora da sua própria natureza. Como eu vi que eu até devaguei aqui. Então essa menina tinha insônia à noite e sono de dia. O que acontecia? Quando ela vai de noite, ela estava mais ao peso acima do normal, com volume no intestino, então ela não sentia libido. Então, se eu dormir na memória dela, eu vou ser abusado. Então, numa vida dela, à noite ela era abusada e ela não teve sujeito à defesa. Então, nessa existência, ela menstruou tarde e teve os órgãos, o abdômen um pouquinho mais gordinho e tem dor no lombar e dor no cóccix. E de dia, o que acontece? Agora eu posso relaxar. Está protegida. Então, sente sono o dia inteiro. Quando chega em casa, vai dormir, não dorme. Por quê? Entra no conflito da memória associativa da vida onde ela foi abusada à noite. Então, tudo está ligado, tudo a memórias associativas. Tudo está ligado a um sentimento. Por exemplo, veio uma menina aqui. A mulher, a filha trouxe a mãe, que a minha filha tinha 30 e poucos anos, a mãe 58 anos. E a mãe tem joanetes do lado dos dedos, né? Ele fala assim, não, se fizer cirurgia melhora. Não melhora. Não é questão de praga, não melhora. Por que não melhora? Joanetes está ligado à falta de dinheiro, está ligado a abandono, está ligado à carência afetiva. Eu não vou dar conta. Eu pedi para ela, como é que é a tua casa? Como é que é a casa, a geladeira? Ela falou, não, a geladeira lá em casa é entupida de comida até
o pescoço. Por que entupido de comida? Medo de passar fome. Então o Janete está ligado ao quê? Conflito financeiro. Sensação de impotência. Viu que interessante? Então você não precisa mais carregar esses pesos karmáticos em você. Você pode seguir mais leve. Tudo na nossa vida tem solução. E quando você quer resolver os seus conflitos, é uma forma prática de olhar os seus conflitos. Como é que você resolve os seus conflitos? Encarando eles. Porque tudo aquilo que você não gosta em você é aquilo que você tem que superar em você mesmo. Tem pessoas que falam assim, eu tenho medo de ter filho e passar necessidade. Então o pobre não teria filho. Eles têm filhos e cuidam com o maior carinho do mundo e amam esses filhos. Como você ama teus filhos também. Então tudo tem solução? Tudo tem solução. Tá? Outra coisa aqui. Eu até vou voltar um pouquinho nesse assunto. Não consigo engravidar. 2 perguntas aqui as pessoas fazem. Eu não consigo engravidar. O que eu tenho que fazer? Olha, o que acontece? O nosso organismo é uma cópia do ser anterior. Então não tem motivo, se a tua mãe teve filhos, teus avós teve filhos, e não está tendo filhos. Não consegue engravidar. Então, não é um conflito de família, é um conflito seu. Porque cada conflito nosso é único. Então, o que eu sugiro? Você fazer uma terapia vidas recorrentes, achar o conflito, apagar esse conflito do teu genoma, para o teu organismo voltar. Porque somente, se você não ficar grávida, não está só envolvido a gravidez. Está envolvido conflito de relacionamento, muitas vezes infecção urinária, muitas vezes dor na lombar, porque a lombar está ligada a peso salvador, está ligada à humilhação, está ligada à frustração sexual. Então tem várias memórias envolvidas energeticamente. Então a gente tem que entrar nesse campo e apagar essa memória exatamente para poder seguir mais leve e conseguir ressignificar essa história. Quando se fala nas plantas dos pés, está relacionado aos órgãos endócrinos, né? Aos órgãos da felicidade. Então, se a pessoa tem dor embaixo dos pés, está ligado a peso salvador. Então, essa pessoa também tem dor na lombar. Então, muitas vezes acontece problema sério de relacionamento, se estressa com facilidade, tá, minha querida amiga? Então, você tem que ressignificar essa história, procurar um profissional que possa ajudar você. Tem uma pessoa que pediu assim, se eu fizer online resolve, resolve. Ontem fiz 2 constelações nos Estados Unidos, foi muito bacana. A menina falou, Santos, sinto muito, mas eu vou ter que pagar para minha mãe, para o meu irmão e para minha irmã, porque nunca pensei que as minhas dores iam desaparecer do meu corpo. E as dores desaparecem espontaneamente. Então você que quer ficar grávida, já fez tudo e tem medo, o medo está ligado naquela memória onde você teve uma adversidade. Agora, filho, dá dor de cabeça? Ah, dá. Mas é fantástico? Ah, sem dúvida nenhuma. Eles são uma energia mais para a sua existência, para dizer que tudo está valendo a pena. Eu vou dizer para vocês, se hoje eu não tivesse os meus filhos, eu não estaria mais trabalhando, não. Eu talvez já teria até ido embora já. Mas os filhos, é a única pessoas do mundo que às vezes são melhores que você admira. Os meus filhos são uma divindade suprema. E cada vez que eu puder fazer com que eles sigam mais leve, com certeza eu vou assim desejar com muito carinho. Então essa dor nos pés, nessas dores nos pés, com certeza você vai ter que ressignificar um pouquinho a tua história. Eu tenho no YouTube ali vários vídeos meus de meditação para lombar, para cabeça, e todas as pessoas que fizeram lombar, meditação para lombar, curaram. Todas as pessoas que tiveram dor de cabeça permanente, fizeram a meditação, curaram. Pessoas que tiveram dor na dorsal e nas pernas, curaram. Então entra ali, perca 10 minutos e ganha a vida eterna das coisas, das benevolências. E lá eu até coloquei uma mensagem assim, ó, se você teve resultado, você manda 10 pila. E as pessoas mandaram os Pix, que bacana, né? Eu mostro que está dando resultado, é gratuito. Você quer fazer uma cirurgia no joelho, na coluna? Permita-se ser feliz e fazer as suas escolhas saudáveis e não se julgue mais, não julgue ninguém. Porque tudo que você vive nessa existência simplesmente é o seu aprendizado. O que é nosso aprendizado? Para chegar mais perto da nossa divindade interna e seguir muito mais leve. Ninguém veio aqui para viver fora da sua natureza.
Você veio aqui exatamente para vencer as tuas vicissitudes. Como na Bíblia fala. Quer vencer as tuas vicissitudes? Carregar a sua cruz e me siga. Segue Jesus, eu sou. Segue você mesmo no teu caminho de divindade. Não tente buscar nada fora de você que você não vai encontrar. Sinto muito. As escritas sagradas, Confúcio fala que você é o universo. O budismo fala que você é o universo e eu todo. O Popol Vuh dos Maias fala que você é energia cósmica. Na Bíblia Sagrada, que Deus está dentro de vós. No Alcorão fala que você é o todo. Então não busque nada fora. Desperte a sua consciência. Seja mestre de você mesmo. E siga mais leve. E assim, você não precisa mais nadar contra a correnteza. Porque cada assunto que for falar aqui, às vezes demanda um período muito longo. Então eu dei uma pincelada nessa terapia maravilhosa que eu criei, depois de muitos estudos. Né? E hoje eu vejo que eu consegui ajudar muitas pessoas e também me ajudei. Saí dos meus conflitos, estou seguindo mais leve nas minhas caminhadas e a partir de hoje já só glórias e vitórias. Então se você às vezes tem um tempinho para você, quer fazer online, eu falo com vocês via WhatsApp, temos o contato, monto o campo aqui e fazemos os movimentos. Qualquer dor que você imagine, que imagináveis e inimagináveis que você tenha certeza vai desaparecer. Então cuide muito de não se automutilar mais por erros do passado. Qualquer dor que nós temos no nosso corpo é um sentimento envolvido. Eu não tenho dor de cabeça, não tenho dor nas pernas, não tenho dor em nada. Então glórias e vitórias. Estamos à disposição de vocês, no momento certo, se alguém quiser ajuda, é só entrar em contato. Tá? Tem o telefone, que é o 45 9988 1001. Benevolências humanas a todos, glórias e vitórias, e eu digo para vocês, o resto é perfumaria, tá bom?